O grande e terrível dia do Senhor. Para muitos estudiosos, o grande e terrível dia do Senhor é um evento que ainda está no futuro. Eles analisam tudo dentro de um contexto linear e cronológico, de forma que esse dia sempre está no futuro. Para outros, esse dia se trata da segunda vinda de Cristo, de uma forma literal e física, para estabelecer o seu reino na terra e julgar as nações. Será que isso realmente é a verdade? Vamos observar e analisar que todas as profecias do Velho Testamento apontavam para Cristo. O Messias foi uma promessa para os judeus e não para os gentios. A velha aliança foi feita com um povo peculiar e não com os povos da terra. A vinda do Messias foi o alvo de todos os profetas. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 1. Eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Isaías 13, 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente. Joel 1, 15. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação. Poderíamos mencionar aqui mais de 80 passagens no Velho Testamento falando sobre o dia do Senhor. Agora, o que é o dia do Senhor? Será que isso está por vir em um futuro? Será que isso já se deu e as pessoas não perceberam ou não percebem? O que é o dia do Senhor? Mateus 3, 2. João Batista, o cumprimento da profecia de Malaquias 4, 5, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3, 10. Agora o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então aqui, em Marcos 1, 15, Jesus disse: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo das profecias sobre o dia do Senhor, que era a vinda do Messias, estava cumprido. E a mensagem foi e é essa: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus estava próximo. O reino era Cristo, mas ele não havia sido glorificado ainda. Somente estava encarnado entre eles, e após a sua morte e ressurreição, ele voltou na forma de Espírito Santo para habitar, para morar, para reinar. E ele reina. Ele é rei, ele é um reinado espiritual, gozo e paz no Espírito Santo. Ali estava o cumprimento de Isaías capítulo 11, o Espírito Santo manifestado em Romanos capítulo 7 e capítulo 8. E toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O grande e terrível dia do Senhor já aconteceu. Isso aconteceu desde o momento em que João Batista, o Elias, o introduziu, até o ano 70 do primeiro século, quando se cumpriram todas as profecias de Jesus contra Jerusalém e a destruição do templo pelo cerco do exército romano. Todos os judeus que restaram foram levados cativos para as nações, e ali foi o fim do judaísmo, o fim daquela velha aliança. Ali foram os últimos dias, o fim de uma aliança que havia envelhecido e o começo de uma nova aliança. Os últimos dias mencionados nas Escrituras não são esses dias que estamos vivendo, nem tempo futuro. Os últimos dias foram ali, na vinda do Messias. Hebreus capítulo 1, verso 1.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Atos capítulo 2, verso 15 ao 17. Cumprindo a profecia do profeta Joel, que assim diz: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Verso 19 a seguir. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa profecia de Joel é futuro ou já se cumpriu? De acordo com o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, do verso 15 até o 21, esta profecia já se cumpriu. Ali estava os últimos dias. Também em 1 Pedro 1:20, ele afirma que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos, últimos dias, por amor de vós. Os últimos dias daquela velha aliança se cumpriram. Agora, nessa nova aliança, Cristo está aqui e Ele reina. Ele veio em glória. Ele veio na glória do Pai. Ele veio em seu reino. Mateus 16, 27 e 28. E Ele havia prometido que quando Ele voltasse na forma de Espírito Santo, Ele condenaria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Por que esperar um julgamento futuro, se o julgamento está aqui, agora? O Rei está assentado no trono de sua glória, julgando os vivos e os mortos em sua presença. João 3, 18 e 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Concluímos que o grande e terrível dia do Senhor foi a sua vinda, a qual foi profetizada por todos os profetas do Velho Testamento e manifestada nos últimos dias ali, ainda dentro da velha aliança. Sendo ele o machado posto à raiz das árvores, trazendo juízo contra Jerusalém e o templo, estabelecendo o seu trono em nossos corações e trazendo juízo. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converteu em trevas e a lua em sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra. Tudo isso em termos figurativos, simbolizando o juízo de Deus por terem crucificado o Messias. Malaquias 4, 1 e 2. Aquele dia veio ardendo como fogo, mas para vós, os que temeis o meu nome, nasceu o sol da justiça. E sairemos e saltaremos como bezerros. Oh, glória! O dia do Senhor está aqui. Ele reina. Ele é o eterno sábado. Ele e a plenitude de todas as coisas. O machado continua posto na raiz das árvores. Ele reina com vara de ferro. Nossos pecados já foram castigados nele. Nenhuma condenação para aqueles que fazem parte do seu reino. Enquanto os homens o estão esperando fisicamente para trazer o grande e terrível dia do Senhor, ele já veio há 2000 anos atrás, e a mente carnal não pode ver isso. Ele veio e prometeu em Mateus capítulo 28, 20, dizendo:
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do aeon. Amém. Você ouviu o grande e terrível dia do Senhor. Irmão Celes Renato Pereira, crendo em Jesus. Narração: Mateus Bernardes.